Louvado seja Deus por mais essa noite, por mais este culto que estamos na casa do Pai. Queremos nessa noite agradecer a Deus pela tua vida, pela tua vinda a este lugar. Que o Espírito Santo de Deus possa falar contigo poderosamente nessa noite. Feche teus olhos, oremos ao Senhor. Pai Santo, muito obrigado por essa noite, obrigado por estarmos aqui mais uma vez. Te agradecemos pelos livramentos que o Senhor nos deu durante o dia, ó Deus, por tudo que o Senhor nos permitiu, ó Deus, realizar. E agora apresentamos o culto, Pai, o culto que nós viemos, ó Pai, prestar ao Senhor. Nós não viemos receber nada, Senhor, mas somente entregar o nosso louvor, a nossa adoração e pedir que o Senhor, Deus, tenha misericórdia de nós. Enquanto nós estamos aqui, Senhor, fala conosco, ó Deus, usa da tua palavra, usa do teu louvor, usa de tudo que nós vamos fazer para que sejamos ministrados pelo Senhor. Enquanto estamos aqui, Senhor, também, ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, cuidar dos nossos, cuidar da nossa casa, ó Deus, guardar nossa casa, e que nós, ao término desse culto, Senhor, venhamos, ó Deus, retornar aos nossos lares, ó Deus, de uma forma tranquila, e chegando lá, ó Deus, encontrar todos bem para a honra e a glória do teu nome. Receba todo o louvor, toda a adoração nessa noite, tudo seja para a tua honra e tua glória. Oramos em um nome santo do Senhor Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia, Salmos capítulo 4. Salmos capítulo 4. Diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na minha angústia, tu me deste alívio, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Amém? Vamos adorar o Senhor com o ministério de louvor e que nessa noite o Senhor ministre ao teu coração. Aleluia. Boa noite, queridos, na graça e na paz. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos estar nos colocando de pé para adorar o Senhor, liberar o seu diafragma para você cantar melhor e adorar aquele que nos fez, que tem nos sustentado, que nos trouxe até aqui. É Ele, é tudo por Ele, é para Ele, por causa dEle. Aleluia. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Adore ao Senhor. Aleluia. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor.
vitorioso. Aleluia. Vitorioso és, na tempestade estás. Seu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Aleluia. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Oh Deus, vitorioso és, na tempestade estás. Seu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Tu és o único Pai, estás acima de todos, ó Deus. Aleluia. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Seu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade
trono acima está. Aleluia. Seu nome imutável é. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus rodeado de glória, és adorado 24 horas. Os serafins cantam: Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E eu, um homem tão falho e de impuros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim, ó Senhor. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus, envia-me. Oh, e como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Aleluia. Glória a Deus. Fala isso pro Senhor nessa noite. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, Senhor, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus, envia-me. Envia-nos, Senhor Deus, aleluia. E como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Ele nos separou, irmãos. Ele nos separou para a glória dele, para louvor e exaltação do nome dele. Aleluia. Glória a Deus. Geração eleita, Eis-me aqui,
aqui. Povo exclusivo de Deus, eis-me aqui. Nação santa, Eis-me santa, aqui. eis-me aqui. A igreja. Estou disponível, então ouça-me. Fala isso pro Senhor. Me fiz exclusivo só pra te servir. Envia-me. Envia-nos, Senhor Deus, para fazer a tua obra, Pai. E como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado para a tua glória, somente 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 para a tua glória. Aleluia. Só vai valer a pena, irmão, se for para a glória do Senhor. Que não seja para nossa exaltação, para louvor do nosso nome, para que a gente apareça para as pessoas, mas que seja, que o nosso movimento, o nosso louvor, que tudo aquilo que nós fizermos seja para a glória do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor com alegria. Aleluia. Porque Ele é o nosso Jeová Jireh. Aleluia. Mesmo que às vezes a gente esteja numa situação que para a gente já não é mais possível, o Senhor é aquele que tudo pode, é aquele que tem todo o poder, é o nosso Jeová Jireh, é o Deus das causas impossíveis, é o nosso Deus. Então, nesse momento, se tem alguma causa impossível, enquanto você canta esse louvor ao Senhor, vai entregando essa vida nas mãos do Senhor, entregando aquele problema nas mãos do Senhor, aquela enfermidade, aquela causa que para você está difícil, entrega nas mãos do Senhor. Porque Ele é o Deus que tudo pode, Ele tem todo o poder. Aleluia. Glória a Deus. Não cante da boca para fora. Profetize em nome de Jesus. Aleluia. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Aleluia. Não estou sozinho, eu estou guardado, nós estamos no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Aleluia. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha,
igreja declare nesse momento. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia. Que você tenha isso na tua mente. Quando você passar por momentos difíceis, você não se esqueça do Deus a quem nós servimos, que é o Deus que tudo pode. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar, querido. Abra a tua Bíblia, Mateus capítulo 5, verso 22 ou 21. Mateus capítulo 5, verso 21 até o verso 25. Enquanto isso, nossa irmã Débora, nossa irmã Sofia vão estar se preparando para adorar o Senhor, para louvar ao Senhor nessa noite. Todos acharam? Digo amém. Isso. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhe digo que todo aquele que se ira contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta no altar, e lá se lembrar de que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Amém? O nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou no Sermão do Monte. O Sermão do Monte vai do capítulo 5 de Mateus até o final do capítulo 7. Ele diz: se você tem alguma coisa para acertar com o teu irmão, volte lá, primeiro acerte com o teu irmão, depois venha ofertar. Então, nessa noite, você vai ter a oportunidade de ofertar, e a palavra nos ensina que nós precisamos ofertar com alegria. Que Deus te abençoe. Enquanto as nossas irmãs adoram o Senhor, você vai ter a oportunidade de trazer a seu dízimo e a sua oferta no altar do Senhor. Boa noite.
Agradeço pela oportunidade. Amém. Deus abençoe minhas irmãs, né? Nesse momento nós vamos ter 2 palavras de oração. Queria chamar o Eduardo. Vem cá, Eduardo. Está orando. E a Sheila. Vem, Eduardo. Orar. Isto. Irmão, nós precisamos continuar orando pela nossa nação. Hoje, pela misericórdia, hoje tivemos uma votação que foi diferente dos últimos tempos, né? O ministro que estava sendo indicado estava com muita rejeição diante daquilo que ele estava apostando. E a gente tem que orar muito, porque as leis, elas vão vir. Elas estão querendo vir. E quando você vê um ministro que defende o aborto no Supremo Tribunal Federal, é muito complicado, né? E pela misericórdia foi rejeitado. Foi a primeira vez no Brasil que foi rejeitado um ministro indicado por um presidente. É 1800, já que nem era república ainda. Mas isso a gente tem que orar. Independente do viés político, a gente tem que orar por esse país, porque não dá mais não, irmãos. A gente vê tanta corrupção e o pessoal acabar tudo em pizza. Uma coisa eu ouvia, deixa para votar um pouco antes do carnaval, porque depois vem o carnaval e ninguém lembra mais de nada. Isso tem que acabar. E as coisas estão acabando em pizza ainda nesse país. Misericórdia, né? As coisas não podem ser assim. Eu vou pedir, então, o Eduardo para estar orando pelo nosso país e a Sheila orando pela nossa igreja. Nós precisamos continuar clamando. Eu sei que Deus vai fazer um movimento, eu sei que Deus vai trabalhar, eu sei que Deus vai mudar a história da nossa igreja e a igreja precisa se posicionar, né? Então a Sheila vai estar orando, pedindo a Deus fortalecimento. Se você puder, se você quiser, coloque-se de joelho,
esteja com os joelhos no chão e, nesse momento, esses irmãos vão estar orando, também entregando a mensagem nessa noite. Oremos. Senhor Deus e Pai, agora entre sua presença, ó Pai, para te pedir muito obrigado, ó Pai, por esse dia abençoado que o Senhor nos deste, Pai querido, dia o qual nós não merecemos, mas o Senhor tem misericórdia de cada um de nós, Pai querido, nos abençoou, Pai querido, com abrir de olhos, Pai amado. Muito obrigado, Pai, por cada família aqui representada, Senhor. Agora entre sua presença, Senhor, em especial, Senhor, pedir pelo nosso país, Pai querido, que está passando por tantas provas, ó Pai amado. Senhor, venha, Pai querido, entra com providência, Pai querido, abençoa, Pai querido, a cada governante, Pai querido, desse país, Pai querido, que o Senhor possa estar, Pai querido, com a mão por cima deles, ó Pai querido, para que Ele possa estar fazendo o melhor para nós, Pai querido, pois somos todos brasileiros, Pai querido, precisamos, ó Pai, que todos estejam conosco, Pai querido, mas sem o Senhor, Pai querido, não somos nada, Pai querido. Entendemos, Pai querido, que o Senhor é dono de tudo, Pai querido. O Senhor pode tudo, ó Pai. Então, Pai querido, ilumina, Pai querido, a mente, Pai querido, nossos governantes, Pai queridos, que estão aí à frente do nosso país, Pai amado, que possam fazer o melhor para nós, Pai amado. Que o Senhor esteja conosco, nós acreditamos, Pai querido. Muito obrigado por entendimento que o Senhor é maior em nossas vidas, ó Pai amado. Muito obrigado, esteja conosco, Pai querido. É o que nós pedimos e já lhe agradecemos em nome do Senhor amado Jesus. Amém. Senhor Deus, Pai amado, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Ao Senhor, ó Deus, seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai, porque só o Senhor é digno, ó Deus, de receber. Nós te louvamos, Senhor Deus querido, porque o Senhor nos permitiu passar um dia inteiro, ó Deus querido, guardado, protegido. O Senhor proveu o pão para nós, o Senhor proveu as portas de emprego para os nossos irmãos. O Senhor tem abençoado cada família, Senhor. E eu te louvo, ó Deus, que o Senhor nos permitiu estar aqui na tua casa nessa noite, Pai. Eu te louvo por essas portas abertas, Senhor. Eu te louvo, Deus querido, porque já vamos completar 30 anos, ó Deus, da tua igreja neste lugar. Então eu te louvo, Senhor, porque é o Senhor quem tem sustentado. A primeira igreja batista no Guarani foi o Senhor quem fundou. E é o Senhor quem sustenta, é o Senhor que cuida, Pai. E eu tenho certeza, Pai querido, que muitas vezes a gente não entende, Pai, mas o movimento é feito pelo Senhor, Pai. O Senhor traz, o Senhor leva, o Senhor faz o movimento. Muitas vezes, Deus, a gente não consegue entender, Pai. Então eu te peço, Pai, nos dê sabedoria, nos dê visão, Pai, para entender os movimentos que o Senhor faz. Deus, aquilo que o Senhor faz, Deus querido, o Senhor sabe o porquê e o para quê. E muitas vezes nós ficamos sem entender, e às vezes até questionamos ao Senhor quando vemos algumas coisas acontecendo, Senhor Deus. Mas queremos, ó Deus, nos colocar diante do Senhor e descansar na Tua presença santa, sabendo, ó Deus, que quando nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, quando nós entregamos a nossa igreja em Tuas mãos, nós cremos, Pai, que o movimento é feito pelo Senhor. Então nos ajuda a entender, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem feito. Nos ajuda a entender, ó Deus querido, tudo aquilo que o Senhor tem permitido a Tua igreja passar, Pai. Muitas vezes são processos difíceis, ó Deus, que nós passamos, ó Deus, como igreja. Mas, ó Deus querido, a Tua vontade, ó Deus querido, que ela seja feita em nós, que ela seja feita em nosso meio. E que o Senhor continue, ó Deus, sendo o primeiro nesse lugar, Pai. Eu quero entregar cada departamento aqui da Tua igreja em Tuas mãos, cada líder de departamento. Eu quero entregar, Deus querido, as programações, ó Deus, que temos pela frente. Nós temos o curso Casados para Sempre, o curso de Libras, Senhor, o mês da família, teremos o congresso de família, nós teremos o congresso da juventude, teremos a IBF, ó Deus querido, cada departamento está preparando coisas, o jantar de casais que teremos, Senhor, encontro de casais, tantas coisas, Senhor, que nós estamos programando para o evangelismo, e tantas coisas, Senhor, que nós temos desejo de realizar. Mas, contudo, Pai, é o Senhor quem vai nos direcionar. Então, nos permita, Senhor, realizar tudo e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que não seja para a nossa exaltação, mas que seja para louvor e glória do Teu nome, Senhor. E que no tempo determinado, Senhor, o Senhor venha acrescentar à Tua igreja aqueles que o Senhor tem separado. Porque eu creio, Senhor, que o Senhor tem separado pessoas, a Deus, para os departamentos. Esses departamentos que estão sofrendo, Pai, com falta de pessoas, Senhor. Eu creio que o Senhor vai acrescentar, Pai, porque a igreja é Tua, Pai.
A igreja não é minha, a igreja não é do pastor, a igreja não é de ninguém, Senhor, a igreja é tua. E o Senhor é o primeiro que não quer ver a sua igreja sofrendo, Pai. Então eu creio, Pai, que todo o processo é para melhorar, e eu creio que o Senhor está no controle. Então, ó Deus querido, prepara-nos para receber, Senhor, essas pessoas que vão chegar, os novos convertidos que virão através dos PGMs, que virão através dos cultos nos lares, que virão através dos casas de paz, os novos convertidos que virão através do convite nosso, nossos familiares, ó Deus, que eu creio que vão se converter. Ó Deus querido, prepara-nos para receber essas pessoas, Senhor, para recebê-las com amor, para cuidar delas, Senhor, para que elas se sintam amadas aqui neste lugar, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus querido, esteja abençoando também os enfermos, eu entrego todos eles em tuas mãos, Senhor. O Senhor sabe, ó Deus, o que cada um está passando nessa hora, aqueles que estão ausentes aqui, Pai. Se for por uma dificuldade dentro das suas casas, talvez uma dificuldade nos seus casamentos, ou um relacionamento de pais com os filhos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que tudo aquilo, Deus, que venha impedir a nossa adoração, que venha impedir a nossa alegria neste lugar, venha cair por terra, Senhor, que a tua igreja seja mais e mais fortalecida na tua presença santa, Pai, que os lares sejam fortalecidos na tua presença santa, Pai, porque nós sabemos que quando dentro das nossas casas, Senhor, estamos passando por momentos de luta, Senhor, de enfermidade, a gente fica desanimado, a gente fica entristecido, ó Pai. Então, em nome de Jesus, libera uma palavra de cura, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos que estão enfermos, libera uma palavra de restauração sobre casamentos que estão passando por crise, Senhor, libera uma palavra de milagre, Senhor, sobre vidas, Senhor, que já não tem mais, para eles já não tem mais jeito, Senhor, mas em nome de Jesus o Senhor pode. Aqueles que estão ausentes, que estão pensando em se desligar da tua igreja, que estão pensando em ir embora, Senhor, o Senhor pode trazer de volta, Pai, em nome de Jesus, que essa chama venha a se acender nos corações e que vidas venham a ser renovadas em tua presença, Pai. Em nome de Jesus, visita os meus irmãos, Deus, que estão ausentes, aonde eles estiverem nessa hora, liberta de todo vício, liberta de todo mal, Senhor, para que eles possam, Deus, ter a vontade, o desejo de estar aqui na tua casa, Senhor, em nome de Jesus, que sejam libertos, ó Pai, para a honra e glória do teu nome, Pai. Recebe, Deus, o louvor, Deus, que está sendo ofertado a Ti nesta noite. Prepara-nos também para a palavra que vai ser ministrada nessa noite, Pai. Que nossos corações estejam abertos, ó Deus. Que nosso ouvido esteja desimpedido, ó Pai, para que a gente venha ouvir e não apenas ouvir, Senhor, mas que a gente venha praticar, Pai, porque a Tua palavra tem sido ensinada aqui, através dos nossos professores, através dos nossos pregadores. Nós temos ouvido, ó Deus, a Tua palavra pregada neste lugar, e a Tua palavra, Senhor, ela não é café com leite. A Tua palavra, Senhor, ela é poderosa, e aonde ela tocar, Senhor, que haja transformação, Senhor, na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida daqueles que estão ouvindo através da live, Senhor, que haja libertação, através do poder que há no nome santo, poderoso e invencível de Jesus. É isso que eu oro, Pai, e te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia, Romanos capítulo 10, verso de 1 a 17. Porém, o meu foco será até o versículo de 15, número 15. Romanos capítulo 10. Capítulo 10, verso de 1 até o verso 17 eu vou ler. Porém, meu foco é até o versículo 15. Todos acharam? Fiquem em pé em nome de Jesus. Quem não achou, fica sentado. Eu sei que a irmã achou, eu fiz só para brincar mesmo, mas fique tranquilo. Diz aí a palavra do Senhor. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitar à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei: aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé
afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu. Isto é para fazer Cristo lá do alto, para trazer Cristo lá do alto. Ou quem descerá ao abismo? Isto é para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra de Deus está perto de você. A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouviram se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Você pode repetir o versículo 15, por favor? Amém? Pode sentar. Em nome de Jesus, eu quero ministrar esse texto nessa noite e trazer algumas verdades. O caminho da salvação, ele nos leva a uma urgência de proclamação. E nesse tempo, nunca foi tão urgente a proclamação do Evangelho. Quero trazer para você um pouquinho da introdução, um pouquinho do contexto do capítulo 10. O capítulo 9, por exemplo, fala muito da soberania de Deus, daquilo que Deus escolhe, daquilo que Ele é soberano. No capítulo 11, fala mais do futuro. Essa é uma parte de Romanos que é dividida assim, a maioria dos teólogos dividem Romanos dessa forma. O capítulo 11 fala daquilo futuro. Mas o capítulo 10 é enfático em falar do presente, em falar daquilo que nós precisamos realizar hoje, daquilo que nós precisamos fazer como igreja. E a palavra do Senhor, por exemplo, mostra que Paulo está escrevendo aos irmãos em Romanos, em Roma, né? Aos irmãos da igreja em Roma, falando do seu próprio povo. Interessante. O apóstolo Paulo está falando dos judeus. O apóstolo Paulo, você sabe que o apóstolo Paulo foi judeu, fariseu, zeloso, né? E ele está falando do seu próprio povo. E está falando do que Cristo quer fazer com eles. Isso aqui é um texto muito conhecido, né? De que nós muitas vezes já repetimos, falamos, como ouvirão se não há quem pregue, né? Nós já falamos assim, que confessar com a sua boca que Cristo é o Senhor, será salvo, aquele que invocar o nome do Senhor. A gente já pegou esse texto, né, salteado, e já citou algumas vezes. Mas eu queria pensar com você, assim, nesse capítulo 10, do que Deus me despertou nesse texto. Eu disse no domingo que eu estava lendo Romanos.
e que eu estava lembrando de quando você fala de viver pela lei. O apóstolo Paulo fala nesse texto também. E domingo eu preguei sobre aquela história daquele homem, né, do jovem rico, e que ele disse que cumpria toda a lei. Não é isso? E eu disse para você que uma das coisas eu entendia que ele não cumpria, que era botar um Deus chamado dinheiro na frente das suas riquezas, na frente de Deus. Então, automaticamente ele era condenado por toda a lei, porque a Bíblia diz que aquele que não consegue cumprir toda a lei, ele é réu de toda a lei, né? Se ele erra em um passo, e aí eu estava lembrando mais uma vez, tem uma coisa que a gente pode dizer assim, até o 9º mandamento, pastor, eu faço. Eu não adultero, eu não blasfemo, eu não digo falso testemunho. Aí o pastor Hernandes Lopes, muito sabiamente, ele falou, mas tem uma coisa que no 10º mandamento provavelmente você não cumpre, porque é aqui dentro, não cobiçarás. A gente sempre cobiça alguma coisa do outro, não cobiça não. Viu? O pastor Hernandes Lopes foi certeiro quando ele falou isso, eu falei, verdade? É verdade, a gente vê que a gente não consegue cumprir a lei mesmo, né? A gente pode não adulterar, a gente pode não desobedecer pai e mãe, mas a gente sempre cobiça alguma coisa. E ele falou que isso nasce muito no nosso coração, e é verdade. Mas no capítulo 10 de Romanos, o apóstolo Paulo está falando dos judeus e falando daquilo que Deus tem para fazer na vida dos judeus. E ele diz no versículo 1 desse texto, e eu já destaco uma coisa aqui. Paulo tinha um coração que desejava a salvação dos perdidos. Presta atenção. Ele diz assim, irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Então ele sabia que os judeus estavam andando longe de Cristo, porque o apóstolo Paulo se converte, sabe que o caminho é Cristo, e ele tem um coração voltado para a salvação dos perdidos, a salvação daqueles que ele conheceu. Então ele diz assim, desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. A grande questão do apóstolo Paulo é que ele demonstra uma teologia em que ele sabe que a prática é a salvação das pessoas. O apóstolo Paulo, ele diz que o desejo dele é que sejam salvos. Mas por que ele pensa na salvação dos outros? Porque ele também foi salvo. Em Timóteo, ele vai dizer que Cristo salvou, sendo ele o pior dos pecadores. E se ele é o pior dos pecadores, ele se entende como o pior dos pecadores de Cristo foi lá e o salvou, ele entende que as pessoas também podem ser alvo dessa salvação. E o desejo dele qual é? Que esse povo se converta, que esse povo seja salvo. E aí uma das coisas que ele coloca, ele diz a Timóteo assim, Timóteo, antes de tudo, pois exorto que use de prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, o qual deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O apóstolo Paulo mistura a missão com o seu coração. Não existe missão sem coração. Não existe amor por almas sem coração. Não existe pregação da palavra sem amor por almas. Paulo está falando do seu povo, do povo que ele conheceu.
E não só a teologia, e não só a oração, e não só a missão, mas a missão com paixão. A missão com o coração voltado para as pessoas. Por isso que ele diz assim, o desejo do meu coração. Se nós não desejarmos no coração salvar as vidas, nós só vamos pregar. Se nós não desejarmos salvar vidas, nós só vamos conversar. E pessoas não serão salvas. E quando ele diz isso, ele fala de uma característica desse povo que precisa de chamar a atenção, por exemplo. Ele diz assim, porque dou testemunho a favor deles, de que tem zelo por Deus, porém não com entendimento. O povo, os judeus, que o apóstolo Paulo está falando aqui nesse texto, tinha zelo por Deus. Você quer ver um povo devoto a Deus, um povo religioso? É o povo judeu. É para ir ao templo? O templo estava abarrotado. É para comemorar a festa? A festa estava cheia. É para celebrar as datas? Que datas são essas que é para celebrar? Vamos celebrar. A Bíblia, por exemplo, está falando, que o apóstolo Paulo está falando que eles eram zelosos. Ser zeloso não quer dizer que é salvo, presta atenção. Ser zeloso por Deus não quer dizer que é salvo. Tem muita gente zelosa hoje, que é zeloso por Deus, que tem mais temor ao entrar na igreja do que os próprios crentes. Que oram, às vezes, mais do que os próprios crentes. Mas que você não pode dizer que são salvos. Porque o zelo não leva ninguém à salvação. E ele está dizendo assim, dou testemunho. O povo judeu não tinha nada de errado com relação à religiosidade. A religiosidade deles era top. Tudo que era para fazer, eles faziam. Mas tinha uma coisa. Eles fecharam os olhos para Cristo. Eles fecharam os ouvidos para o Senhor Jesus Cristo. Então, eles não reconheceram Jesus e eles precisavam ser salvos. Mas presta atenção, eu falei na primeira coisa que o apóstolo Paulo, ele falou, ele estava desejoso no seu coração que essas pessoas fossem salvas, e ele era era o pior, e que Deus o salvou. A Bíblia vai dizer que ele agora fala uma outra característica desse povo, dentro desse segundo ponto, segundo versículo, ele disse que esse povo é zeloso. Quem era zeloso quando fazia parte do judaísmo? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era muito zeloso e fazia questão de matar em nome de Deus. Matar em nome de Deus não quer dizer que nós somos salvos. Está um monte de xiita aí, islamista, achando que está matando por causa de Deus. E um monte de cristão também matando, achando que está matando por causa de Deus. Aí você fala que não tem. Tem um monte de gente defendendo mais a denominação, mais doutrina, tem um monte de gente defendendo mais o A ou B do que a própria palavra. Entende? Tem um monte de gente defendendo isso em detrimento da palavra. Isso não quer dizer que são salvos. A palavra do Senhor mostra, o apóstolo Paulo diz que eles têm zelo por Deus. O zelo é bom, o zelo é maravilhoso, mas a Bíblia diz que eles não tinham entendimento. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Que justiça é essa? Cristo. Que é uma justiça diferente da lei. O zelo, a lei, ela trazia muito zelo. Faça isso para você não sofrer isso. Obedeça pai e mãe,
né? Para que se prolongue o quê? Os seus dias na terra, né? Faça isso. Deus está mandando você fazer isso dessa forma. Mas você fazer isso só por fazer, sem entendimento, sem entender o que é, na verdade, o que Deus quer de você. O judeu, por exemplo, ele achou que a vida com Deus era suficiente no templo, era suficiente na festa. Então, a vida do judeu, a vida com eles, era assim: vamos à festa, vamos cumprir. Vamos ao templo, vamos cumprir. Mas esqueceu que a vida com Deus é relacionamento. E aí você vê alguns que se relacionaram com Deus no tempo, no tempo do judaísmo, no tempo do Antigo Testamento, que se destacaram. Tiveram relacionamentos com Deus. Moisés falava com Deus face a face. Você tem um Davi que, mesmo errante, mesmo na hora que erra, Deus usa a vida dele e Deus ainda fala dele, dizendo que ele é um homem segundo o coração dele. Então você vê que alguns se destacavam, mas a massa em si fazia o quê? Vivia uma vida só de templo, só de festa, só de programação. E aí a justiça que vem de Deus, que é Cristo, a Bíblia diz que eles não se sujeitaram a ela. Ao contrário, fizeram a sua própria justiça. E qual foi a própria justiça dos judeus? Rejeitar Cristo. Qual foi a própria justiça dos judeus? Viver pelo mandamento. Viver pela lei. E aí a lei dizia que era olho por olho, dente por dente. Fez, ganha. Não fez, perde. E a gente não é assim, né? Já pensou se Deus fosse tratar a gente na lei? Se você errar hoje, você está fora você não é salvo. Deus já começaria fazendo assim: vou riscar seu nome do livro da vida. Se a gente fosse salvo pelo que a gente faz, pelo que a gente pensa, pelo que a gente erra, a gente estaria salvo hoje? Pela lei ninguém conseguiria se salvar. Mas eles trocaram a lei de Deus que vindo ao mundo, que era Cristo, pela lei deles. A interpretação da lei, a prática da lei, a rigidez da lei, ao ponto, por exemplo, de você ver muito isso quando Jesus chega em João capítulo 8. Aquela mulher adúltera, nossa irmã em Cristo, salva, que eles chegam doidos para apedrejar aquela mulher. Já tinha uma coisa errada ali, estava faltando um homem. Já estava errado, né? Tinha que estar os dois ali. Pela lei, pedra nos dois. Aí Jesus chega para eles e fala assim: tá certo, é isso aí. A lei de Moisés manda isso, tá bom. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Aquilo ali era para justamente você pensar assim: vem cá, eu consigo ser melhor do que ela? Quem vive pela lei, quem vive na prática da lei, se acha melhor do que o outro. Presta atenção. Jesus diz assim: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí o cara foi lá, olhou assim. Naquele contexto, né? Porque ali tinha o seguinte: o primeiro que atirava a pedra era o cara que era escolhido ali. Ele sabia que a partir de que ele tacasse a primeira pedra, o restante ia atacar as pedras juntos para matar aquela mulher. Aí ele pensou e falou assim: cara, eu não cumpro a lei. A lei, ela é assim, 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 mas eu não cumpro a lei. E aí Jesus chega para aquela mulher: onde estão os teus acusadores? Eles te condenaram? Ninguém, Senhor. Onde estão eles? Não ficou ninguém. Eu também não te condeno. Jesus falou que a lei, ela aponta para o pecado, mostra o nosso pecado, mas ela não nos absolve da nossa condenação. Ela não limpa a nossa condenação. Jesus disse para ela assim: vai e não peques mais. Você está livre do seu pecado. Perdoados estão os seus pecados. Mas vá e não peques mais. Eles trocaram essa justiça
chamada Jesus, pela justiça própria. Então começaram e continuaram a viver pela lei. A justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto. Quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. O apóstolo Paulo chama a atenção desses irmãos dizendo o seguinte: pare de vocês ficarem clamando, querendo que Cristo desça ou que Cristo ressuscite para que alguém seja salvo. Vocês têm uma coisa que está aí perto de vocês. O que ele diz? Tem uma coisa que está perto de vocês: a palavra. A palavra está perto de vocês, na sua boca e no seu coração. Isso é suficiente para você enxergar a Cristo. É como se o apóstolo Paulo estivesse falando assim: você quer ver Cristo? Leia a palavra. Você quer ver Cristo? Observe a palavra. E quando ele está falando da palavra, ele está falando também da lei. A lei, por exemplo, ela apontava para Cristo. O fim da lei é Cristo. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro. O fim da lei é Cristo. Mas o fim da lei é Cristo, porque o alvo da lei aponta para ele, o cumprimento ele satisfaz, e o término da lei é justamente apontar para a salvação em Cristo. Então o apóstolo Paulo está falando assim: vocês têm uma palavra que nós estamos pregando, a palavra que já aponta para o fim da lei, que já aponta para esse Cristo. Vocês não precisam ficar aí chamando Cristo do alto, você não precisa chamar Cristo apontando para a ressurreição dele. A palavra diz a vocês quem ele é, e ela é suficiente. Por isso ele diz assim: se com sua boca você confessar, olha o que ele diz: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. A gente não precisa ficar, ele estava meio que na neura, assim, não, então se Cristo está no céu, Cristo desça. Se Cristo está lá no abismo, na sepultura, que ele levante. Era isso que o apóstolo Paulo estava falando para ele. Olha para a Bíblia, olha para o que a gente está pregando, e se você confessar com a sua boca, você será salvo. E aí é interessante que ele diz assim: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. O confessar a Cristo, o ser salvo por nós confessarmos, é mais do que um ato externo. Ele diz: se seu coração você crê que Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, você vai entender que Ele é o seu Senhor, você vai entender que Ele é o seu Salvador, você vai entender que Ele venceu a morte, o pior inimigo Ele venceu. E Ele prometeu que ia vencer. Então, se você confessa no teu coração, se você confessa que Cristo ressuscitou dentre os mortos, agora você confessa Ele como seu Senhor. Não é uma coisa externa, na verdade, tem que nascer de dentro de nós. Lembra que eu falei domingo de manhã na aula? Nós precisamos fazer discípulos e não fazermos proselitismo, prosélitos, porque hoje o tempo é que as pessoas não reconhecem Jesus Cristo no seu interior, mas falam de que Ele é o Senhor.
E aí o proselitismo acontece quando você convence a pessoa a viver como se fosse. Um judeu, por exemplo, tem um judeu nascido dentro da linhagem judaica. Ele é um judeu. E aí, para as pessoas que queriam se achegar ao judaísmo, você ensinava ela a viver como um judeu. Quando nós falamos de salvação, na verdade, não é você viver como cristão, é você se tornar um cristão. É Deus transformar você de dentro para fora. E isso começa com o quê? Você reconhecendo Cristo ressuscitado no seu coração. E você confessando Ele com a sua boca como seu Senhor. Aí nós não vamos ser prosélitos, nós não vamos fazer prosélitos, aí nós faremos discípulos. Porque esse que confessou nasceu da água e do Espírito. Ele reconheceu que era pecador, porque João batizava com o batismo do arrependimento. Então ele reconheceu que é pecador, confessou seus pecados, e é do Espírito, porque ele nasceu da água e do Espírito, porque é o próprio Deus que faz essa obra nele. Não é a igreja, não sou eu, não é a pregação, na verdade é o próprio Deus. Por isso que a Bíblia diz bem claro que quem convence um homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então é a obra dele transformar a nossa vida. É a obra dele nos fazer novo. É a obra dele fazer de nós pessoas transformadas para a sua glória. E aí todo aquele que confessar que Jesus Cristo ressuscitou e com a sua boca confessar, será salvo. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Independe da etnia, independe de onde veio. Não há judeu nem grego. Tem que confessar ao Senhor. Eu lembro do Alexandre, um judeu convertido, e a gente tinha muita dúvida sobre a salvação do judeu. No seminário, eu já citei isso aqui, eu estava doido para jantar na casa dele, que ele falou para mim assim: Paulo, se um judeu te convidar para jantar, seja ele judeu mesmo ou seja ele judeu convertido, não rejeite, porque se você rejeitar, você nunca mais vai ser nada para esse judeu. Porque se tem uma coisa que judeu gosta, quando ele gosta, ele quer oferecer um banquete para alguém. Aí eu falei: estou na pista, sou próximo. Ai, peguei assim, falei assim, e eu falei assim, vou ter que arrumar um jeito de levar a Sheila, comer comida judaica, né? Não ia comer carne de porco. Não ia ter carne de porco. Mas ia ter um banquete. E aí ele saiu do seminário, perdi contato, não fui jantar. Mas, quem dera, se eu tivesse. Mas por quê? Porque tem uma coisa, ele valoriza muito. Ele valoriza muito isso. E os judeus valorizavam uma coisa: Deus é nosso. Deus é nosso. Mas aí eu falando com esse seminarista na época, falei: cara, essa salvação do judeu? Falou: ó, tem que passar por isso aqui, pô. Confessar Jesus Cristo como Senhor, não confessou, não será salvo. E aí eu falei: você crê nisso? Eu creio, e é isso que nós pregamos. Se eu não reconhecesse Jesus como Senhor, não temos como ser salvos, porque agora nós temos o entendimento da palavra. Jesus veio, o Messias veio. Se nós não reconhecemos o Messias, que tanto nós aguardamos e que já veio, não tem como ser salvo. E é verdade. E aí a Bíblia vai dizer que não há judeu nem grego. Não há distinção
O próprio Deus, o próprio Jesus falou que não pode haver acepção de pessoas. Judeu, grego, precisa passar pela confissão de que Jesus Cristo é o Senhor. Independe de onde veio, precisa. Só que aí a palavra do Senhor mostra, o apóstolo Paulo fala, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Os judeus e os gregos, os gentios, os brasileiros, eu, você, estamos do mesmo lado. E do lado de cá tem o povo da fé. E do lado de cá tem o povo que conhece a palavra. Essa palavra pregada, ela pode mudar a história desse povo que está aí fora. Se ela não for pregada, ela continua do mesmo jeito. Aí, a gente precisa tomar cuidado que a gente acaba virando judeu dentro da igreja. Cristo é só para mim. Não preciso falar de Cristo para ninguém. Não preciso liberar uma palavra de salvação para ninguém. Está mais que suficiente eu vir à igreja domingo de manhã, quarta-feira, domingo à noite. Saio daqui alimentado, os pastores que pregam, os irmãos que aqui pregam, os louvores que tocam, falam muito no meu coração, é mais que suficiente. Mas lá fora, nós temos judeus, temos gregos, temos gentios, temos pessoas que estão querendo ouvir falar desse Senhor. Eu vou citar algo aqui, talvez meu colega não vai assistir, mas como é bom, por exemplo, a gente orar no horário do almoço, no meu trabalho. E a gente ali, num culto que tinha 5 pessoas hoje no meu trabalho. 5 pessoas. E a gente ouviu uma palavra boa, né, justamente falando dessa missão, falando daquilo que Cristo trouxe para nós como missão. E no momento a gente compartilhar a palavra com um colega que está precisando entender o que a palavra diz sobre a vida dele. E aí ele abre o coração para a gente. Olha, estou passando isso. Aí a gente diz para ele assim, a Bíblia diz isso. E aí quando eu estou falando, a Bíblia diz isso, olha, você precisa chegar em casa, aí o outro libera uma palavra, e aí o cara se derrama, se quebranta, ele diz assim, cara, eu vou fazer isso lá em casa, porque eu sei que esse é o caminho. E aí você vê, e aí às vezes os colegas, né, poxa, cadê os outros irmãos? Porque tem assim em tudo quanto é lugar, né? Você tem 25 irmãos no quartel, quem vai ao culto? 5. Quem abre mão do sono de meio-dia? 5. Né? Mas aí, às vezes, a pessoa reclama, não, mas tem 5. Mas tem um sendo trabalhado, sendo instruído, sendo ministrado. E aí eu disse para ele assim, olha, irmão, cara, vai lá, cara. Entra naquela igreja, cara. Olha, você já aceitou sua vida, já aceitou a Cristo. Agora é hora de você ter uma igreja para você congregar. Ele, poxa, que palavra boa é essa, cara? Eu não tinha me atentado a isso, eu estou vivendo de livros, estou vivendo de ler a Bíblia sozinho em casa. Eu falei, não, cara, você tem que ter um pastor, você tem que ter uma igreja, a igreja não te salva, o pastor não te salva, mas uma coisa é certa, essa igreja vai te ajudar a caminhar. E mais do que a gente, porque a gente vai se reunir aqui uma vez por semana, lá pelo menos 2 vezes, lá pelo menos o teu pastor vai te mandar uma mensagem, perguntar como é que você está. E aí, como é gostoso você ministrar a palavra. Mas como ouvirão, se não há quem pregue?
Como ouvirão se eu e você não abrirmos a nossa boca? Aí, às vezes, a gente depende de movimentos grandes para falarmos que estamos fazendo evangelismo. Não, irmão. O que o apóstolo Paulo está falando é, aonde nós estivermos, nós somos boca de Deus aqui na terra. Nós temos a palavra, e a palavra é muito simples. Lembra que o apóstolo Paulo fez lá com Silas? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu, tua casa. Precisa de teologia? O que é que eu posso fazer por você hoje? Posso orar por você? Quando nós falamos daquilo que o apóstolo Paulo está falando, o apóstolo Paulo está dizendo justamente de que a igreja precisa despertar que há um povo aí fora. A igreja precisa despertar, a tempo e fora de tempo, de que há um povo aí fora. Como porém invocarão aquele em quem nada creram, em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem envie? Deus tem nos enviado a lugares com oportunidade para ministrarmos a sua palavra. Nós não podemos fechar a nossa boca. Esse é o tempo. Esse é o tempo de fazer os discípulos. Esse tempo é o tempo de ministrar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Em outras versões, que anunciam boas novas. Em outras versões, que anunciam o Evangelho, que anunciam a palavra de Deus. Conformosos são os pés daqueles que anunciam. Você não pode perder a oportunidade. Esse é o tempo de a gente abrir a nossa boca. Se nós não abrirmos a boca, o inimigo está tragando. Se nós não abrirmos a nossa boca, a nossa vida vai passar e a gente não vai fazer discípulos. A palavra do Senhor diz, versículo 16, nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Nem todos vão crer. Nem todos. Noé estava lá, Deus falou para ele, constrói uma arca. Bota a tua família dentro. Aquele ali foi o melhor pregador que você pode ver. Ele convenceu pelo menos a família dele. Botou a família dele para dentro. Os genros não se revoltaram contra ele, entraram também. 8 pessoas dentro da arca. Nem todo mundo creu. A porta da arca foi fechada, o desespero bateu. Não é isso? Vai chegar um tempo que a igreja também vai estar assim, mas a igreja não pode jamais deixar de ministrar. Assim como Noé, nos dias de Noé, muitos vão se dar em casamentos, acordar 5 horas da manhã, bater o ponto lá no trabalho e não vão ouvir. Não vão ouvir. Mas também muitos virão e ouvirão a palavra do Senhor e serão salvos para a glória do Senhor. A missão é a mesma, só precisamos cumpri-la. A palavra do Senhor mostra, o apóstolo Paulo diz, que nós precisamos ser essas pessoas que vão pregar a palavra do Senhor a tempo e fora de tempo. Você já fez discípulo esse ano? Você está orando por alguém? Você já sentou com alguém para orar? Alguém já te procurou e falou assim, irmão, ora por mim? Lá no trabalho, lá na escola, eu sei que tu é crente, ora por mim. E aí o que você fez? Se calou? Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão de Cristo se você não abrir a sua boca?
Se você teve uma oportunidade, e se tem essa oportunidade, não perca essa oportunidade. Fale. Fale, solte uma palavra, pelo menos para trazer curiosidade. Diga pelo menos para essa pessoa assim, olha, Deus te abençoe. Tem pessoas, por exemplo, cara, que eu coloquei no coração, assim, me permita citar. Todo mundo que senta à mesa, eu já citei isso aqui, faça isso. Senta à mesa para almoçar comigo, ou eu almoçar com eles, né? Que eu não sou anfitrião, a mesa é para todo mundo. Eu oro um por um. Botei isso no coração. Senhor, abençoe a esposa do meu amigo, abençoe o casamento do meu amigo, abençoe o filho do meu amigo. E toda vez que eu vou entregar o prato, sem brincadeira, Deus colocou no meu coração, pelo menos eu agradecer aquele povo que lava o prato. Eu não lavo o prato no trabalho. Mas eu chego lá com a bandeja, eu tiro o resto da comida, os ossos que sobra. Hoje, por exemplo, foi frango, né? A maioria das vezes, graças a Deus, tem sido frango. E é bênção do Senhor, não tem problema não. A gente está reclamando de barriga cheia, né? E aí, chega aqui assim, bom dia, tudo bem com vocês? Obrigado, Deus abençoe vocês. A senhora chegou para mim assim, falou assim, o senhor estava de férias? Falei, estava. A gente sentiu falta do seu, Deus te abençoe. Meu irmão, eu falei assim, Senhor, coisa simples. Sabe? Aí chego para ela assim, está tudo bem com a senhora? Está tudo bem. Então, olha, que Deus te deu uma boa semana, segunda-feira. E aí ela chega na segunda-feira, esse pessoal trabalha muito, muito mais do que eu, né? Rala muito. Assim, uma segunda-feira para a gente agradecer a Deus que a gente conseguiu voltar para o nosso trabalho. Deus abençoe essa semana aí. Oportunidade. Sabe, irmãos, eu cito isso não é de maneira nenhuma exaltando, mas como ouvirão se você não abrir a boca? Pessoas, às vezes, do teu lado, vão ouvir uma palavra e vão dizer assim, pô, aquele dia, aquele irmão me disse, Deus te abençoe, eu fui procurar aquele Deus. Como dizem que tem uma história em que um homem do outro lado da rua foi e gritou, não sei se essa história é verdadeira, não faça isso, não faça isso, nem lembro direito da história. Mas aí passou um tempo, o rapaz estava na igreja, o outro estava pregando, mais ou menos isso. Quem ministrou isso lá foi o Sérgio, lá atrás. Irmãos, um dia eu estava para me matar. E eu ouvi uma voz dizendo, não faça isso, não faça isso. Eu ouvi Deus falando comigo. E aí o irmão falou assim, fui eu que falei com ele. Gritei. E do nada entendi que era para gritar, não faça isso, não faça isso. Mais ou menos essa história, para você entender o contexto. Usado por Deus. E talvez pessoas estejam na ponta. E você pode ser a ponte que não vai deixar ela afundar. Você pode ser a ponte para ela passar para o outro lado. Você pode ser a salvação para ela. Não deixe de falar desse evangelho. Esse evangelho muda, transforma vidas nesse tempo. Amém? Deus te abençoe. Se você quiser, você pode aplaudir o Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer muito pela tua presença. Dizer para você que é muito bom estar aqui e que Deus abençoe você poderosamente. Bom, vamos orar? Encerrar? Temos algum anúncio? Não temos não, né? Eu vou dar um anúncio